Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Bocage, sempre ao lado do meu companheiro, o documentarista Carlos Cola. E a pergunta de hoje é: como explicar que alguém recuse o exército e se torne um capitão de destaque? Rapaz, eu soube que usou até bombinha de asma para fugir do exército. A gente recebe aqui no Estúdio Decola com muita satisfação do Duílio, o capitão do Fluminense de grandes conquistas. É um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo, viu? O prazer é meu. Que capitão é esse sem exército? Não, mas eu servi exército. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Eu servi exército. Eu saí segundo tenente da reserva. Olha. E como eu não fui fazer os 45 dias que estavam programados, né, porque eu estava jogando no Curitiba na época, eu fui rebaixado a segundo sargento. Mas naquela época, como sargento mandava no exército, então eu não tive problema e continuei a minha carreira de jogador. Você fez de tudo para escapar, né? Fiz. Fez de tudo. Eu tinha, no dia que eu fui convocado, eu tinha tudo no meu bolsinho, inclusive uma bombinha. Porque eu tive bronquite asmática quando era criança, então eu tinha tudo. O médico fez uma coisa, eu tinha tudo aqui. Só que no domingo, eu me apresentei na segunda, no domingo teve um Atletiba. E eu fui o melhor jogador em campo. E minha foto estava em destaque na primeira página do jornal Tribuna do Paraná, que já não existe mais lá em Curitiba. Enorme, eu subindo de cabeça. Foto bonita, tem até hoje essa foto. E como é que eu ia dizer para eles que esse cara estava com problema de asma, estava com problema e não podia servir exército? Tinha deficiência física. Né? Nessa época, no Curitiba, você já era zagueiro? Zagueiro. Porque você é filho de um meia. Né? Eu fui fazer, de um atacante. Atacante, é. Foi o melhor, meu pai foi o maior atacante de futebol paranaense. Cabeceava bem pra caramba, que diziam, né? Cabeceava bem, chutava. Tinha até uma história que ele foi bater um pênalti, ele errou, isolou a bola, ninguém mais achou a bola. Eu perguntei para ele se era verdade, né? Ele já não está mais aqui para confirmar, mas eu perguntei, ele falou: filho, não vou dizer. Eu falei: então tá bom, não sei se é mentira ou verdade. A bola está na sua casa até hoje. Não tá, não sei onde foi essa bola. E aí eu fui fazer um teste centroavante. E aí quando cheguei lá, e a coisa mais difícil era acertar o gol. E o rapaz, o senhor que estava fazendo o teste, né, naquela época, perguntou se eu já tinha jogado de zagueiro, porque eu já era grande com 13 anos de idade. E aí eu fui lá para trás. E a primeira bola que veio eu rebati, a outra eu dei de cabeça, a outra eu matei no peito, saí jogando, saí driblando, Dali 15 minutos ele me chamou. Eu pensei, fui mandado embora. Vai me mandar embora? Não, está aqui, ó. Está aqui essa folha, você traz aqui assinado pelo seu pai e 2 fotos 3x4 que você vai ser o zagueiro do Dente de Leite Curitiba. Qual é seu nome mesmo? Eu falei, Duílio. Ele falou, é um nome diferente, né? Eu falei, é um nome diferente, sim. Meu pai proibiu de dizer que eu era filho dele, para não ter vantagem, essas coisas que hoje todo mundo usa, né? Então, eu falei, cheguei em casa todo feliz, meu pai já estava em casa. E como é que foi? Falei, pai, passei, vou jogar no Curitiba. Ah, meu filho, maravilha, só tem um problema. Vou jogar de zagueiro. Ele falou, bem feito. E a partir dali, nunca mais saí da zaga. Fiquei curioso. Você disse que acertar o gol era difícil. Você fez algum gol contra? Que eu lembre, se eu fiz, eu acho que esqueci para sempre. Mas não lembro de ter feito gol contra. Que bom. Bom sinal, não né? Não acertava o gol nem o próprio. Não lembro nem de alguém ter chutado, ela ter batido em mim e ter desviado. Não lembro, porque a gente, quando se colocava na frente da bola, era para a gente defender, não era para a gente ter medo e virar de lado. Não. Levar bolada no rosto era, sabe, aquilo doía pra caramba e você... E uma bola que era dura naquela época, né? Naquela época a bola era diferente, né? Aquilo era de couro mesmo, né? Não é esse material sintético hoje maravilhoso, que não pesa nada. Ficou igual o peso. Botar a cabeça numa bola daquela não devia ser uma coisa muito, muito legal, né? Tinha aqueles desenhos antigos, quando o cara do desenho levava uma pancada na cabeça, né? Ficava aquelas coisinhas girando em cima, assim. A gente mais ou menos só não via, né? Mas que girava, tudo girava. Você lembra de alguma? Olha, teve um Curitiba e eu acho que Matsubara. À noite, estava chovendo, aí estava 0-0 e o cara pegou de primeira, e eu virei o rosto, e ela bateu, e eu fiquei assim. Aí o meu goleiro era o falecido Manga na época, eu joguei com o Manga, tive o prazer de jogar com o Manga. Aí ele foi lá, menino, e eu assim olhando para ele, assim, olhando, aí falou assim, agora você está bom, você está me olhando, está bom. Cara, ficou assim. Olhava e viu uma maçã. Não, você fica... preocupa, cara, porque bate Hoje na em cabeça. dia sairia do jogo, talvez. Olha, eu joguei com traumatismo craniano. Nossa. Em Portugal.
tomei uma injeção de cortisona e joguei com traumatismo craniano. Hoje eu ficaria 2 meses parado. Tive numa quarta-feira um traumatismo, na outra quarta eu estava em campo com traumatismo craniano. Fiz o gol do empate, ganhamos nos pênaltis. Cabeça, não? Não, mas cabeceei bola como se nada tivesse acontecido. Você descobriu depois? Não, descobri não. Eu desmaiei, eu fiquei desacordado por 2 minutos no jogo. Eita. Aí abri o olho, quando eu abri o olho, estavam uns 4 árbitros, uns 20, 30 jogadores em volta de mim. Eu vi aquilo tudo duplicado e o médico me agarrou e falou: quantos dedos tem aqui? A única coisa que eu consegui enxergar foram os 4 dedos dele. Direitinho, perfeito. Falei, 4. Quantos dedos tem aqui? 4. Aí ele falou, tá legal, vamos sair. Eu falei, não vou não. Minha mulher está olhando o jogo. Se eu sair agora aqui do jeito que eu estou... E quem jogava no ataque do Braga era o Marcão Salgado, que hoje trabalha no Fluminense. Ele era atacante do Braga na época. E ele, como é que está, Duilhão? Eu falei, Marcão, deixa eu segurar em você, porque eu vou cair já já. E ficamos nós dois juntinhos, eu agarrado nele, e graças a Deus demorou mais uns 4, 5 minutos, a bola não chegou no ataque, e acabou, ele me abraçou, e o médico veio do meu lado. E aí eu saio, doutor, faz positivo para minha mulher que está tudo bem. Aí eu fiz sinal, eu mandei beijinho. Tá? Quando eu sentei, que ele falou, sente, toma banho, vamos examinar. Que eu fui abaixar a cabeça, eu dei um grito. Todo mundo virou, ele me agarrou no pescoço, chamou, tinham 10 jogadores, me levantaram do jeito que eu estava, me levaram para o departamento médico, que lá no Estrela da Amadora era o vestiário, e do lado do departamento médico, me colocaram numa maca. E depois que o médico falou, olha, faz 5 minutos que a gente está cutucando o teu pé e você não estava reagindo. Agora tu reagiu. Eu ia ficar... O que causou esse trote? Nós tínhamos uma jogada no Estrela da Amadora, é muito simples. O campo não era muito comprido, ele era 105. Então, o que acontece? Eu tocava para o quase zagueiro, na época tinha quase zagueiro, né? Agora é zagueiro. Zagueiro para o lado direito, zagueiro para o lado esquerdo, então só mudaram as nomenclaturas. Ele tocava no lateral. Quando a bola ia do quase zagueiro para o lateral, eu partia em direção à área. E ele, de lá do meio de campo, lá, ele jogava essa bola na área. Então, isso era treinado. E numa dessas, fizemos essa jogada e eu subi. Quando eu tento cabecear a bola, o lateral deles vem e cabeceia aqui do lado na fonte, aqui, ó. Pegou bem aqui do lado e eu... Aí depois eu só vejo na televisão. Ele cabeceia e eu giro no ar e cai, parecia um saco de batata, assim, ó. Plom no chão e fica apagado. Aí todo mundo corre. Mas o pior não foi isso. O pior foi o restante do lance. Ela cai no pé do meu atacante. Isso era pela Taça de Portugal. O meu atacante e o goleiro. Ele conseguiu chutar para fora. Pelo menos tinha que ter valido a pena. Ele tinha que ter feito o gol. Porque o que acontecia? Ia ter o segundo jogo lá em Braga. E aí eu saí, né, fui para o hospital, minha esposa assinou um termo para não ficar no hospital, fiquei acordado 24 horas, não dormia, só fui tomar banho dali 2 dias, porque não podia fazer nada. Domingo eu fui ver o jogo, que eu já estava legal, tudo, mas isso aqui estava enorme, isso aqui estava tudo enorme aqui. O cara que jogou na minha posição fez tudo errado. Estava nervoso, estava preocupado. E, graças a Deus, a Estrela ganhou, mas ele... Segunda-feira fui fazer tratamento. Terça-feira, de manhã cedo... Não, segunda-feira à tarde, estou saindo do tratamento, que eu fiz de manhã e de tarde. Estou saindo do tratamento, vem o treinador com o médico. Ele precisa falar contigo. A minha esposa, a primeira coisa que ela falou, não. Aí ele veio. Preciso que você jogue para mim. Começou a chorar. Eu fiquei olhando para a cara dele assim, falei, não acredito nisso. Aí começou, não sei o quê, falando. Falei, o que você decide? Eu falei assim, o que vocês vão fazer para mim jogar? E aí minha mulher, não vai jogar. Começou a discutir, né? Começou a discussão ali. É perigoso. E aí, né? Aí ele falou assim, vou te dar uma injeção de cortisona, tu não vai sentir nada. Eu virei para minha mulher e falei, vou morrer feliz, você vai ficar linda, viúva. Vou jogar. E joguei. E fui campeão da Taça de Portugal. Não nesse jogo, mas no restante do transcorrer da Taça de Portugal, a gente ganhou no Jamor, ganhamos, e eu levantei a Taça de Portugal. E isso ficou para a história, né? Porque é a história. E esses dias eu recebi uma camisola, né? Porque não é camisa, lá do Estrela da Amadora, uma camisola muito bonita, tricolor, linda, e
A minha foto levantando a Taça de Portugal está no peito aqui, no Estrela Amadora aqui. Pô, maneiro. Linda. Só tem eu de jogador. Mas, sabe, isso te dá um... Você fez alguma coisa. É verdade. Então, valeu a pena ter arriscado. E valeu antes também, né? Sim. Porque no Curitiba você já jogou num time bacana, já apareceu no Curitiba. Como é que foi essa fase lá? O Curitiba foi uma questão de ser da casa. Aquela história. Teve um treinador lá que queria me mandar embora. Então ficou entre eu e outro zagueiro para ir embora. Só que eles descobriram que eu ia sair do Curitiba e ia jogar no Atlético Paranaense. Aí já viu, né? Que não era Atlético com um TH, né? Era Atlético normal. E aí... Não vamos ficar com o Duílio porque ele é mais alto que o outro. E começaram a inventar um monte de coisa. Ele é mais alto que o outro, não sei o que. E aí nós fomos campeões. E eu me tornei titular em 78 e fomos campeões paranaenses. 79 é a mesma coisa. Mesma coisa. O falecido Enio Andrade teve um quadrangular, né, na época. E eu joguei 2 partidas com um zagueiro, joguei as outras 2 partidas com outro zagueiro. E na quinta partida, né, que era Atletiba, né, na quinta partida, ele está na preleção, ele vira e diz assim, por causa da coerência, vai jogar fulano e ciclano. Eu estava a 3 metros dele, dei um bico na cadeira, fiz voar a cadeira, a bolsa, a mala, tudo, peguei minha mala e falei, pega a sua coerência e saí andando. Fui embora. O diretor estava chegando, o diretor de futebol, o que aconteceu? Não, mas não sei o que aconteceu. Deu maior confusão. E eu não queria. Ele me tirou de dentro do carro, o diretor. Dentro do meu carro. Aí eu falei assim, não vou jogar. Que coerência é essa? Eu sou titular, que palhaçada é essa agora? Qual é o papo dele? Não quer que eu jogue? Me chama no canto e fala comigo. Na frente de todo mundo, acho que eu vou aceitar como normal. Aí tá, empatou com o Atlético 0-0. Aí só que E você não jogou? Não joguei, fiquei no banco. E aí, mas fiquei no banco de meia baixada, chinelo, nem de chuteiro eu estava, chinelo, camisa fora do calção. Meu pai, quando me viu daquele estado, olhou para mim e fez assim. Ó. E aí, no domingo, tinha o Colorado. Pelos resultados, o Colorado jogava pelo empate. E aí, tá, tudo bem. No sábado de manhã, antecedendo ao jogo, o lateral torce o tornozelo. E feio. E aí, tá, todo mundo entra em conversa, não sei o quê. Vamos botar o zagueiro que joga de lateral direito na lateral e vamos botar o Duílio. O Duílio volta pro time. Aí, reuniu todo mundo lá, falou, ele me deu o colete, eu não falava com ele. Eu não abria a boca, pegava. O preparador físico era também falecido, agora Gilbertinho. O Gilbertinho que falava comigo. Tem calma, fica calmo, joga de... Eu falei, pô, Gilbertinho, eu não tenho nada contra. Eu só não gostei da atitude, a maneira. Chama num canto, reúne, diz assim, ó, aconteceu isso, vai acontecer isso. Acabou, ponto. Não inventa uma desculpa qualquer, né? Você vê coerência, sabe? Nunca vi coerência no futebol. Futebol, se for uma coisa coerente, não ia ser futebol. E aí, fomos para o jogo do Colorado. Mas aí, o que acontece? Como tinham 4 zagueiros que subiam bem, até o lateral esquerdo, que era muito alto, escanteio. Íamos 4 para o ataque. O ataque vinha para a defesa para defender e se preparava o meio de campo. Quer dizer, então, estava tudo armado. Quando tivesse com 10 minutos, a gente perde um jogador. O Dulcídio, que era o árbitro que veio de São Paulo, expulsou o nosso ponto esquerda. E nós ficamos com um a menos. E naquela confusão, escanteio ao nosso favor. Escanteio ao nosso favor, quem é que faz o gol? A bola sobra na minha frente. Eu fiz o gol. O campo assim, eu fiz o gol aqui. O nosso banco ficava aqui. Eu nunca fiz 70, 80 metros tão rápido na minha vida. Eu fiz o gol e saí xingando ele daqui até aqui. Só que o jogador que estava no banco viu que eu estava em direção ao banco, saiu do banco e me interceptou. Porque eu ia explodir com o cara. E aí ganhamos 2-0, fomos campeões paranaenses, né? Fomos bicampeões, e teve o jantar. O jantar da comemoração. Da comemoração. E aí eu fui no jantar, cheguei um pouco atrasado, mas estava todo mundo lá, não sei o quê, e o Gilberto Tim me chama do lado. Ele quer falar contigo. Eu falei, eu não quero falar com ele. Ele já foi campeão, parabéns, eu também fui campeão, foi eleito o melhor jogador, melhor zagueiro do Paraná esse ano de novo, então não quero conversa com ele. Ele, sabe, ele foi muito mal. Não, ele quer pedir desculpa, não sei o quê. Aí, tá. Aí, resultado.
Cheguei lá, falei, pô, desculpe, não sei o quê, eu não pensei bem, eu não reagi bem, não sei das coisas, papapá. Falei, não, tá tudo bem, desculpa também. E ficou por isso mesmo, verídico, quase acabou. Só que não acabou. O Internacional me compra no Curitiba. E ele também. O Internacional estava sem treinador. Já estava tudo certo. Eu ia para o Internacional. O Internacional contrata o treinador. Quem era o treinador? Ele. Ele. O que ele fez? Mandou cancelar tudo. Mandou cancelar tudo, que não me queria lá. Eita. Tudo bem. Saí dali, não conseguia sair do Curitiba, porque me pediu muito alto. E aí veio a Portuguesa Esportes. O treinador era o Mário Juliato, queria trazer o Taborda para Curitiba, mas para trazer o Taborda tinha que ser o do Ilho. Quando ele falou que era Porto, eu falei, estou indo agora, tem passagem? Está tudo certo? Assinei meus 15%, na época tinha aqueles 15% da venda do total, me deram o total todo. Cheguei em casa com as duas passagens, e aí o meu pai, falei, pai, vai trabalhar agora de tarde? Vou, não vai não, você vai comigo para São Paulo, que fui vendido para Portuguesa, temos que pegar esse voo aqui, vamos arrumar minhas coisas, minha mãe, pum, desmaiou na cozinha. Gente, essas histórias. E aí o que acontece? Fui para Portuguesa. Caiu mesmo? Caiu. Minha mãe caiu, meu pai que segurou ela. Por quê? Um dia antes, tinha um... Estava indo para Porto Alegre. Não, eu estava indo para Porto Alegre, agora eu vou para São Paulo. E futebol, não tem jeito. E aí, um dia antes, tinham feito um Globo Esporte, na época, pode falar, né? Pode, claro. E mostraram que a Portuguesa não estava alimentando o seu jogador, não estava dando comida para os jogadores. Não, o jogador que o jogador passou mal, porque estava com uma infecção, o goleiro, e desmaiou na trave. E a minha mãe achou que eu ia desmaiar também, que eu ia passar mal em São Paulo. Não sei o quê. Falei, mãe, pelo amor de Deus. Aí fui para São Paulo. Aí fiquei na Portuguesa, e da Portuguesa América. Então, vamos chegar lá. E aí, Olha, chega... Você vem para o Rio. Esperava isso? Jogar no Rio de Janeiro? Olha, em 1970... A mãe desmaiou de novo? Não? Qual era o seu time nessa época? Nessa época, eu gostava do Santos. Eu não tinha time no Carioca, não... Nem chegava lá. Não é que... Naquela época, o que a gente tinha de televisão? Tinha o videotape. O Curitiba passava o videotape do jogo do Paraná. Não passava o videotape de outros estados. O Santos era o Pelé. Então, você, criança, era o Pelé. O Rio de Janeiro não tinha aquela coisa assim de você dizer assim, eu torço para esse clube, não sei o quê. Só que, em 70, no Dente de Leite, você começa a enxergar algumas outras coisas. Já tem 13 anos. Né? E nós somos campeões paranaenses do Dente de Leite. E fizemos um jogo no Rio contra o campeão do Dente de Leite, carioca, que foi o Fluminense. Eu não sei se ele foi campeão ou foi. Arrumaram esse jogo. E nós viemos para cá. Nas Laranjeiras. Nas Laranjeiras. E meus pais, de presente, né? E poderia ter sido jogador. E foi minha família toda, minha mãe. Tudo, o Curitiba deu isso, deu para mais um jogador lá também. E nós íamos jogar, fazer um jogo contra o Fluminense aqui. Conhecemos o Fluminense, essas coisas todas. Você começa a gostar do clube, da maneira que te trataram. Você diz, pô, isso aqui é um clube legal, tudo, Fluminense é legal. Tá, só que acabou o jogo, empatamos 0-0, acabou o jogo. Almir de Almeida, na época era supervisor da seleção brasileira e do Fluminense, chama meu pai e minha mãe para conversar e queria que eu ficasse no Fluminense. Já naquela época. 13 anos. Em 1970. O que acontece? Ele viu alguma coisa. O que acontece? Naquela época, o filho obedecia a mãe, né? Fiquei uma semana sem falar com a minha mãe. Minha mãe falava comigo, eu saía. Minha mãe falava alguma coisa, eu saía. Meu pai, você vai falar com tua mãe? Eu falei, não. Minha mãe não me deixou ficar no Fluminense. Meu time... Aí já apelei, né? Falei, meu time do coração. Essas coisas. Deixa eu falar um monte de coisa, né? Eu ia jogar no meu time, o melhor time do Brasil, essas coisas todas, porque era o Fluminense. Então, aí você começa a acompanhar mais. Você começa a ver, aí você começa a gostar. Então, hoje, eu gosto do Fluminense. Dizer que eu torço é meio redundante, mas eu gosto do Fluminense. O Fluminense é uma coisa que, sabe, não tem como. Você sente isso. E aí, passou esse tempo todo. O mundo deu uma volta gigante. Quando eu saio, e agora a gente tem essa conversa assim, né? A bênção chega. Se você não apanha a bênção, ela passa.
Você não pegou. Aí você vai ficar batendo, dando cabeçada, até ela voltar. Quando ela volta, se você não agarra, ela vai embora de novo. E eu saí, estava da Portuguesa eu vim para o Rio de Janeiro, no América. Tanto é que eu estou de férias na praia, estou de férias, né? Eu ainda não era casado com a minha esposa atual, eu estou de férias. E em Camboriú, eu ligo para casa. E minha mãe, ainda bem que você ligou, ligaram da Portuguesa, é para você vir embora agora, para você assinar a rescisão do teu contrato, tu foi vendido para o Rio de Janeiro. Eu virei para ela assim, foi o Fluminense? Ela falou, não, meu filho, você cismou com isso. Eu falei, mãe, não vamos ficar sem falar de novo, tá? E desliguei. Peguei as trouxas todas, voltei para Curitiba. Cheguei lá, era o América do Rio. Cheguei na Portuguesa, né? Fui para São E era um bom time na época. Né? Nossa, o América, o América era o segundo clube do coração de qualquer torcedor. E a gente até brincava, quando a gente jogava no América, a maior torcida do Rio era do América. Não tinha como. Sabe? Isso, isso 82. 82. E 82 nós... Então, 82 vocês ganham a Taça Rio, É a primeira mas Rio. Antes foi a Copa dos Campeões, né? Isso, foi a Copa dos Campeões. Por quê? Porque o América entrou pela porta... Convidado. Vamos dizer, dos fundos, né? Porque o Flamengo não disputou. O Flamengo não quis. Não quis aquela história, não vou disputar isso aí. É uma velha história, não adianta. Sempre empina o nariz é uma desgraça. Então, sempre. E o América, o coitadinho do América, foi lá e ganhou todo mundo. A campanha, depois do primeiro turno, vocês vencem o Atlético Mineiro, a Portuguesa e o Guarani na final. Isso, então. E você ainda faz 2 gols. Olha, os gols. É o sangue do atacante, né? Na Portuguesa e Grêmio. Quem era o treinador do Grêmio na época? O Enio. O Enio. 1-0, ganhamos de 1-0. Eu fiz o gol, eu fui no banco deles. Do Grêmio, passei pelo banco deles, falei, esse cara aí é a traíra. Mas eu falei tudo que eu tinha direito para o seu. Que não pôde falar da outra vez. Que eu não pude falar da outra vez. Tudo. E tá. E a gente volta, eu estou no América. Quem é de novo o treinador do Grêmio? América e Grêmio no Maracanã. Quando o Eloy, a gente ataca, o Eloy limpa, o Eloy vai bater, os caras fecham, eu grito pro Eloy, o Eloy só rola a bola. Caiu no meu pé, não tem jeito. Mas eu disse tudo para ele de novo. Eu falei para ele, quando o primeiro jogo que eu joguei contra ele, que nós nos encontramos, eu falei assim, nunca eu vou perder para você. Nunca. Aí ele ficou olhando assim, você ferrou a minha carreira, mas nunca eu vou perder para você. Tanto é que quando eu estava fazendo uma reciclagem, que eu voltei de Portugal, estava fazendo uma reciclagem como treinador aqui, eu não lembro, tinha um senhor dando aula, e foi falar mal do Enio Andrade. E falou explicitamente mal dele. Eu levantei a mão. Ele levantou a mão, pois não, eu falei, vai falar mal dele não. Ele não está aqui. Eu não admito que você fale mal do seu Enio Andrade. Aí ele ficou parado olhando assim. Aí todo mundo falou, dá licença, eu vou sair da sua aula. Eu que vim assistir uma aula, não vim assistir uma pessoa como o senhor falar mal de um outro treinador, dá licença. Como eu saí, saiu umas 4, 5. Depois o coordenador, não, Durice, não. Eu falei, pelo amor de Deus. Mas ele já sabia dessa história sua com o Enio? Não. Depois ele veio conversar comigo, pedir desculpa, não sei o quê. Eu falei, olha, eu tenho o maior carinho pelo senhor. O senhor é uma pessoa que a gente toma como um exemplo. Eu não esperava isso, porque o seu Enio foi meu treinador, apesar de tudo que ele fez comigo, como jogador. Poxa, eu falei, mas não vou deixar falar mal dele. Não vou deixar falar mal dele. E se eu soubesse, ele está passando mal. Lá em Porto Alegre, ele está doente. Muito mal. E aí, continuou o curso, e aí vem um preparador físico falar mal do Gilberto Tim. Aí eu falei, não, para mim chega. Chega, não quero mais saber. Passei para o cara e falei, se quiser me dar diploma de comparecimento, ok. Se não, acabou. Os caras só querem falar mal dos outros por uma questão básica. Porque o Gilberto Tim corria com os jogadores em campo. Ele corria com a gente lá em Curitiba, ele corria no Internacional, ele corria com todo mundo, por onde ele passou. Por quê? Porque o Tim gostava de correr.
E qual o problema? E tudo bem. Ninguém, os jogadores não se incomodavam, era até legal, porque ele ia conversando tudo, e aquilo ia passando, e aí, Distraía. sabe? E a gente ia embora fazendo os exercícios que ele queria e tudo mais. E aí o cara vai dizer que o treinador quer aparecer, o preparador quer aparecer correndo com os jogadores. E afinal, tu ganhou todas do Rei? Ganhei, não perdi nenhuma para ele. Esse jogo contra o Grêmio foi na Copa dos Campeões. Copa dos Campeões do Maracanã, ganhamos de 1-0. Gol seu também? Gol meu. Ah, gol seu, que o Eloy rolou. Gol meu, que o Eloy rolou. Tá. Eu não sei se foi 1-0 ou foram 2-0. Eu só sei que o nosso lateral esquerdo na época, era o falecido Ayrton, né? E o nosso Renato, treinador do Fluminense hoje, não se criava em cima do Ayrton. Me lembro Não do se Ayrton. criava em cima do Ayrton. Você jogou muito contra o Renato? Joguei acho que umas 2 vezes. O Grêmio aí, né? No Grêmio. Eu joguei acho que umas 2 vezes. Era diferenciado, cara. Era diferenciado. Deu alguma nele? Não? Não, ele ficava do lado de lá. Fugia, né? O atacante era Alcindo. 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 Alcindo era um Alcindo baita teve de um aqui também. atacante. Dele eu bati bastante. Bateu? Batia. Porque na época não tinha VAR, né? A gente só não era Desleal. desleal, mau caráter dentro de campo. Eu jogava duro na bola. Jogava duro e, sabe, você era zagueiro. Você não tinha, como diziam antigamente, zagueiro bom não ganha Belfort Duarte. Alguns já falaram isso aqui, Já, né? Então, o zagueiro bom não ganha o Belfort Duarte, eu nunca ia ganhar um Belfort Duarte. Nunca. Você foi expulso alguma vez? Eu, em todos os clubes, eu passei por 8 clubes, fui expulso uma vez em cada um. Média. Tá bom, né? A média. Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta antes. Você foi campeão da Taça Rio. Como é que foi ser campeão? Bom, na verdade, foram 2 títulos no mesmo ano. América. Inéditos. Fui campeão dos campeões, né? Porque foi uma coisa assim, fora do normal, que ninguém acreditava na América. E da Taça Rio, o que acontece? O Dudu sai. O treinador era o Dudu. Aí sai o Dudu, vem o Edu, o irmão do Edu. Zico. Aí o Edu vem. Com o Dudu, o nosso time jogava muito preso, muito retrancado. Nós tínhamos um esquema, porque quando soltava a cavalaria, a gente ia para dentro dos caras assim mesmo. E com o Edu liberou a gente para atacar. Então, todo mundo se sentiu livre. Nós tínhamos um ataque muito bom, que era Serginho, que era da Ponte Preta, o Luizinho, ou o Moreno, né, Moreno, os dois, e o Gilson Gênio. Então, nós tínhamos, o nosso meio de campo era Pires, Eloy e Gilberto. Nós tínhamos um time de respeito. O nosso goleiro era o Gasperini. Então, era o Toninho, eu, o Zé Dilson, que era o único prata da casa, e o Ayrton. O restante, quer dizer, todo mundo com passagens por grandes clubes. Então não tinha essa coisa de eu vou sentir jogar contra o Vasco, contra o Flamengo. Por exemplo, teve um jogo contra o Flamengo que o Dudu passou a semana toda falando do Flamengo. Nós entramos em campo, primeiro tempo acabou 3-0 para o Flamengo. Aí, Maracanã antigo, pré-eleição, a gente desce, tem o túnel. Reúne no túnel. Embaixo daquele. Tinha aquelas luzinhas, né? Luz, aquelas lâmpadazinhas. Embaixo ali. E agora? Vamos mudar? Vamos mudar aqui? Vamos atacar? Está 3-0 para o Flamengo. Se tomar o 4, o 5º, o 6º, é o Flamengo, gente. Ninguém vai dar moral para o América. Vamos dar moral para o Flamengo que arrebentou o América. Isso que a gente vai perder do meu jeito. São 2 pontos. Não tem. Então vamos para dentro deles? Vamos esquecer tudo que o cara falou lá dentro? Vamos? E olha, o Flamengo ficou encurralado, foi 3-2, o Flamengo de 3-2. A gente massacrou no segundo tempo e não ganhamos o jogo. Nem conseguimos empatar, mas fizemos um segundo tempo que ninguém acreditou. E quando entra no fim, o Dudu pergunta quem mandou atacar. E aí ninguém respondeu, né? Porque ninguém ia contra as ordens do treinador, não sei o quê. Só que os diretores estavam lá dentro. E não gostaram da pergunta quem mandou atacar, porque a ordem foi a gente segurar os 3-0. A gente segurou 3-0 e a 4, 5, não ia ser do lugar. O Maracanã era 110 por 75. Não tem como fazer retranca. É um campo, agora, com que tiraram 35 metros quadrados do campo, dá para se fazer uma retranca. Bem feita, você não entra lá. Se você fizer bem direitinho. Mas, antigamente, não tinha como, cara. E o nível dos jogadores era muito diferente. E daí... Vou perguntar uma coisa, um momento que deve ter sido muito difícil para você, pessoalmente, né? A reportagem da Placar cita você naquela questão da máfia do apito. Aquela foi muito chata. Eu vou te dizer que quando a gente pesquisou
para mim foi uma surpresa Aham. aparecer lá. O Duílio, eu falei, caramba, o Duílio foi citado, mas nunca ouvi falar sobre isso. Não, isso E aí, no meio da matéria, tem 100 e tantos nomes e o teu nome está ali. tá ali por quê? Porque eu era do Curitiba. E Você não estava no América na época? Não, era do Curitiba. Foi por causa do Curitiba. Eu jogava no América, mas foi por causa do Curitiba. Tá. De tempo anterior. De tempo anterior. E eu peguei. Porque tinha alguém do Paraná envolvido. Isto. E citaram, pegaram o meu nome. Por quê? Porque era o nome que estava ali. Podia ser qualquer outro. Como é que foi em casa isso? Olha, foi muito chato, porque minha esposa ficou me perguntando. E falei, gente, que eu saiba, eu nunca fiz nada. É. Se usaram o meu nome, porque na época você conhecia um monte de gente, você não ia fazer. Inclusive porque ia manchar o nome, não só o meu, ia manchar o nome do meu pai, como o maior artilheiro do futebol paranaense. E se a gente, eu não era evangélico, mas a Bíblia hoje a gente entende, honre pai e mãe para que tudo lhe corra bem. Então eu já honrava meu pai, principalmente minha mãe, apesar da coisa de não falar com ela, mas sempre foi a mãe. A mãe dizia não e ela não. Você não tinha, você ficava irritado, porque tu também não era de ferro, mas você... E meu pai me liga, eu liguei para meu pai, o que eu falei? Aconteceu isso, isso. Meu Deus, eu falei, pai, só porque eu joguei no Curitiba. E aí o Curitiba desmentiu, que não teve nada, nunca ninguém provou nada, e eu processei o repórter. Ah, sim. Processei o repórter e tudo mais, e quem fez a reportagem foi o Juque Furi, na época, e ele estava iniciando, e a partir dali ele começou a ser o cara, porque ele descobriu, resultado, não provaram nada, tanto é que nós tivemos uma reunião na sede da federação, com a polícia e tudo, e os caras diziam, vocês que já têm, nunca foi provado nada, nunca aconteceu, nunca achamos nada de vocês, a gente vai esquecer isso, vai ficar isso, o dito pelo não dito, e acabou ficando o dito pelo não dito. Falei, não, eu quero uma reparação. Pois é. Eu quero uma reparação. E resultado, ficou dito pelo não dito, sumiu, e de repente sumiu tudo, e a coisa foi como no Brasil acontece, some. Vi que eram 100 e tantos indiciados, isso. E só 20 que acabaram sendo punidos. Por quê? Os outros o nome 100... das pessoas, né? Porque foram fazendo assim, eu jogo, é tua história, vocês, aqui no Brasil, assim, você joga o nome da pessoa, a pessoa que tem que provar que é inocente. Não a pessoa que mostra a prova. Sabe, porque se você... O ônus da prova acaba quem acusa, né? Não é? Teoricamente. Então, não, imagino que deve ter sido bem... E aí foi muito chato tudo, mas aí, sabe, a gente entrava em campo, os caras ficavam assim, olhavam, tipo, o que vai acontecer? Sabe, você não... Não, uma coisa que não cabia. É sua honra, né? Seu nome. Cara, é um nome, você tem. Pô, foi que nem uma vez, o cara falou assim para mim, pô, Duílio, mas é você. Eu falei, presta atenção, eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu durmo bem, eu olho nos olhos dos meus filhos, eu olho nos olhos dos meus amigos, eu não tenho problema com nada, eu pago meus impostos em dia, não me omito nas coisas, minhas dívidas estão todas pagas, então eu não tenho por que reclamar. Minha vida foi uma vida tranquila. E isso aí foi uma coisa que alguém colocou o meu nome lá. Claro. E ficou. Mas, graças a Deus, tudo foi resolvido. Ficou o dito. Ele ficou surpreso. O dito ficou dito pelo não dito, ficou aquela coisa toda, porque o repórter não foi punido, porque você pega 100 e tal nomes e vai botando o nome das pessoas lá que não tem nada a ver, e porque eu era do Paraná, ficou assim. Vamos falar do Fluminense. Vamos falar de Fluminense? Como é que você chegou no Fluminense? Eu estava no América. E acabou o contrato no América. Vamos renovar? Vamos. Eu não queria ir para o Fluminense. Eu queria continuar no América. Mas já tinha recebido o convite? Não. Eu queria continuar no América. Meu contrato era com o América. Não tinha recebido convite nenhum. Assinei um contrato. Tudo acertado, tudo as bases, não sei o que. Assinei o contrato e fui falar lá com o supervisor. Falei, não, o presidente viajou. Quando ele voltar, ele vai assinar, ele está em viagem, ele volta, você vai de férias, quando tu voltar está tudo certo. Falei, então tá bom. Tá bom? Tá bom. Quando eu volto, o supervisor me chama, pega uma folha de papel e diz assim, essa aqui é a proposta oficial do América. E me mostra uma folha de papel. Falei, que proposta oficial do América? Cadê meu contrato? Aquele que eu assinei. Não, porque... Eu falei, não. Eu estou falando com homens. Eu estou lidando com homens. Cadê o presidente? Não, porque... eu falei,
Vocês não me querem mais? Não tem problema. Mas não façam isso. Aí ficou aquele mal-estar, né? Aí eu falei assim, o mau-caratismo das pessoas aparece cedo ou tarde. E o senhor não tem nada a ver com isso. O senhor só está me mostrando, o senhor está sendo o veículo para mim lhe xingar. Só isso. Para mim dizer que o senhor não vale nada, para mim dizer que o senhor não é uma pessoa confiável, para mim dizer, mas por quê? Porque o senhor está aqui na minha frente, que se eu fosse diretor de futebol, ou presidente, ou vice-presidente, eu faria a mesma coisa. Então, eu não tenho nada contra o senhor, mas, infelizmente, o senhor está representando a América. E eu falei, eu vou para casa. Por quê? Porque vocês me deram uma cópia, ou vocês esqueceram. O original ficou aqui, vocês me deram uma segunda via, que só faltava assinar, tanto a minha via quanto a Original. Amanhã eu venho aqui. Chego em casa, toco o telefone. Roberto Seabra, que tinha sido supervisor do América e tinha ido para o Fluminense. Já sei o que aconteceu. Eles não querem ficar com você aí, mas não tiveram coragem de dizer que não querem ficar. Porque estão trazendo um zagueiro do Vasco, estão querendo trazer um jogador do Fluminense aqui, que é uma negociata, porque é o irmão do Gilson. E eu falei, então tá bom. E aí, como é que faz? Eu quero você aqui no Fluminense. Eu falei, tá legal. Quanto é que vão pagar? Quanto é que o Fluminense vai pagar? Ah, o Fluminense paga tanto por 6 meses. Eu falei, e os outros 6? A gente vai brigar. Eu falei, ah, que maravilha. Tá legal, vocês me querem, então eu vou ao Fluminense. Então tá tudo acertado. Eu falei, agora vamos lá, minhas luvas. Não se preocupe, o América não te quer, o América vai te pagar as luvas. Dia seguinte eu fui lá no América, com o contrato. Falei, está aqui, eu trouxe a segunda via para vocês aqui. O papel do América, timbrado, com a proposta, estava em cima da mesa. Eu fiquei tentado a pegar aquela proposta e dizer, aceito. Fiquei tentado a fazer isso. Porque é tal história, ia ter que me engolir, eu ia ficar no banco. De um cara que jogava menos do que eu, e que estava vindo para o América, e ele era reserva no Vasco. Então, alguma coisa estava acontecendo, não era da minha alçada a saber. Resultado. O William não está mais no América, não sei o que, veio me entrevistar, e foi uma coisa muito simples. Preferível o Fluminense na situação que está hoje do que o América bem 1000 vezes, porque lá no Fluminense eu vou conseguir ser campeão. Não deu outra. Era uma equipe que estava sendo formada. Aí... 83 foi o Cláudio Garcia, né? Aquela história que ele sai no meio do ano para o Flamengo. Essa o Seabra também foi. Foram os dois largaram juntos. Você lá. Largaram todo mundo lá, todo mundo que eles levaram. Mas o que aconteceu antes do Cláudio sair é que tem o brasileiro. Antigamente o brasileiro era no primeiro semestre. Hoje as pessoas reclamam de data. Por quê? Mas o brasileiro tinha não sei quantos clubes, como era por chaveamento, tinha datas. Hoje tem menos clubes, menos datas, porque são muitos torneios. Muitos jogos. E eu sou muito cético nisso. Eu acho que o Campeonato Brasileiro tinha que diminuir clubes. Voltar a ter estaduais competitivos, porque o estadual que faz a rivalidade dos clubes não é o brasileiro. E agora estão começando a dar o primeiro passo para acabar com os estaduais. Esse foi. Ah, mas você está falando. Não, só estou enxergando uma coisa que daqui a alguns anos vai acontecer. Que diminuíram as datas dos estaduais, e aí fui o Fluminense. Cheguei lá no Fluminense, tá. Titular. Não tinha zagueiro. O Edinho tinha saído. Eu fui para o lugar do Edinho. Cheguei no lugar do Edinho, tá. A coisa começou a andar, só que no Brasileirão a gente foi eliminado. Na primeira fase do Brasileirão. E aí, como é que paga? O Fluminense já estava atrasado 1 mês. Como é que paga o segundo mês? Aí resolveram fazer um Luar do Sertão. Que viagem maravilhosa. Nossa Senhora. 10 jogos em 20 dias, é esse? Perfeito. Nós pegamos o avião, paramos na Bahia, hotel 5 estrelas. Tudo bem. Aí escuta assim falar. Toma um bom café da manhã, que esse pode ser o melhor café que vocês vão tomar durante 20 dias, hein? E todo mundo
Saímos assim, estava lá o ônibus. O ônibus era todo de luzinha. Tinha um monte de luzinha assim, ó. Parecia uma festa. Do lado de fora. Do lado de fora do ônibus. Todo colocado no ônibus, tudo. No ônibus todo. Gente... O motorista era um espetáculo. O motorista era bom demais, cara. Conhecia de tudo. E aí nós começamos ali. E fomos para lugares onde a gente não imaginava jogar. A viagem foi toda de ônibus? Toda de ônibus. 20 dias de ônibus. Pelo interior? Jogando dia sim, já não, né? Interior do interior. Você jogava, depois do jogo, você jantava e viajava. Ficava no outro dia na cidade, né? Chegava na cidade no outro dia, ou viajava no dia seguinte, porque às vezes o jogo era à noite. Dormia em hotel? Dormia em hotel. Viajava no dia seguinte, né, de um ônibus, chegava de manhã, ia jogar de noite, às vezes dormia não, então às vezes aproveitava e ia embora, assim mesmo, e fomos fazendo isso aí. Nós jogamos em Patos. Eu nem sabia que Patos existia, jogamos em Patos. Na Paraíba? É. E teve um senhor que parou lá do meu lado, de charrete, e falou assim, meu filho, andei 500 quilômetros para vir ver vocês jogarem aqui com o meu cavalinho e minha charretinha. Você não tem alguma coisa para mim? Eu fui lá dentro, enfiei a mão nas camisas. Chimbica quis me matar. Peguei a minha camisa e falei, dei para o homem. Chimbica, falei, Chimbica, esquece, Chimbica, se não tiver minha camisa, eu jogo com qualquer uma. Dei para o senhor. Aquele homem chorava com a camisa na mão. Imagina o cara andar 500 quilômetros no interior do interior. Aí que você vê que o Brasil é muito grande, cara. O Brasil é enorme. E o primeiro hotel foi o melhor café da manhã mesmo? Foi o último melhor café da manhã. E aí fomos jogando em cidades que hoje tem clubes que disputam a primeira divisão. Né? E aí fomos. E o último jogo, paramos em Sergipe. Jogamos em Sergipe e só íamos viajar no dia seguinte. E à noite, e aí o que aconteceu? O Cláudio Garcia falou, vamos fazer um churrasco na praia. Tanto é que inventaram milhões de coisas com esse churrasco, que tinha acontecido um monte de coisa, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Teve história? Foi só um churrasco. E inventaram um monte de história. E aí o Cláudio reúne a gente, e diz assim, vou deixar vocês com uma pergunta e que quero que vocês me respondam mais tarde. É isso que vocês querem para a vida de vocês? Ficar fazendo esses jogos assim? Foi bom para vocês? O que vocês aprenderam? O Cláudio Garcia era muito legal nisso. E tinha sido, além de ter sido um grande jogador, né? E aí a gente ficou olhando assim, um para o outro. Aí voltamos, né? Aquele negócio. Aí resolveram fazer mais uma pré-temporada. Foi quando ele faz essa pré-temporada e deu no que deu aquilo. E nós somos campeões... Cariocas. Não, fomos campeões da Taça Guanabara invicto. Sim. Invicto. E aí, com ele invicto, domingo, campeão da Taça Guanabara, uma festa maravilhosa. Segunda-feira, Carbone treinador. E ele já estava no Flamengo. Ele e o Roberto Seabra. Naquela época, o Assis e o Washington já tinham chegado. E Branco, Jandir, todo mundo, os gaúchos todos tinham chegado. Já estava começando a estar todo mundo ali. Já estava todo mundo. Já estava todo mundo ali. E o que acontece? Não era Assis e Washington. Era Washington e Assis. Não, mas era para ser outra dupla. Né? Era Luvanor e Paulinho Cascavel. O que acontece? O Paulinho torce o tornozelo numa jogada com o zagueiro. Inchou o tornozelo. E o Luvanor recebeu uma proposta da Itália que ele ia jogar na Itália e ia parar de jogar pela proposta que ele recebeu na época. Era muito dinheiro. E ele foi embora. Não quis, o Fluminense não ia cobrir. Não tinha dinheiro nem para pagar quem estava lá, imagina para pagar um jogador só. E quando aparece o Casal 20, os dois. Já era um Casal 20? Já, no Atlético Paranaense. O Assis veio meio na rebarba, né? A gente nessa hora eu não sei quem é que veio na rebarba. Não, veio o Washington e aí o Assis veio assim. Eu não sei, porque os dois chegaram juntos. A gente nunca soube quem é que vinha na rebarba, né? A gente nunca teve essa preocupação de saber. Só que é tal história, nós tínhamos um time montado e simplesmente aquela história, os dois caíram ali. Encaixaram com um maluco. A diferença é que no Atlético Paranaense o Assis ajeitava para o Washington fazer gol. E no Fluminense mudou. O Washington ajeitava para o Assis fazer gol. Houve uma mudança de posicionamento dos dois,
Porque todo mundo fala, mas eu falei, o Romerito só chega em 84, com o Parreira, no Brasileiro. Então, o que acontece? O Carbone assume o segundo turno do Carioca. E aí, quando o Carbone assume o segundo turno do Carioca, o que acontece? A gente conseguiu a proeza de ganhar um jogo e empatar outro. Mas, naquela época, tinha a Copa Rio, né? A Taça Guanabara, a Taça Rio e o BAI. Não sei porque acabaram com isso. E entrava com quem fazia mais pontos, né? É o maior ponto, a equipe que fazia mais pontos, tirando os 2 campeões. E foi. E aí ficou aquele Fla-Flu na final. O gol aos 45 do Assis. Aí, qual foi o melhor? Gente, não tem como não lembrar daquilo. Agora, vocês tinham engasgado? Estavam com o Cláudio Garcia engasgado? Tava. Pois é. Ninguém. E eu encontrei o Cláudio. Eu fui no Preço Nico fazer compra e encontrei o Cláudio. Foi carrinho com carrinho assim. Falei, meu zagueiro, meu treinador, começamos a conversar. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, foi irrecusável. Mas aí não tem Não jeito. adianta, né? não adianta você. É a profissão, é a tua profissão. Foi o Seabra quem saiu e levou ele. Levou ele. Eles queriam um supervisor. O Seabra é um baita de supervisor. Eu me lembro. Vem cá, eu quero saber agora dos teus companheiros de equipe. Você pegou um Ricardo Gomes chegando, né? Como é que foi formar essa dupla com o Ricardo? O Ricardo Gomes. Era garoto, né? Ricardo Gomes hoje é meu compadre, né? Ele é padrinho do meu filho mais velho. E, infelizmente, a esposa que faleceu dele era madrinha do meu filho mais novo. Estamos treinando. O Heraldo sai, né? Na época, o Tadeu também não estava bem. E precisava de um zagueiro. O que é que me aparece? Me aparece aquela coisa, aquele varapau, magro daquele jeito, com o braço duro. E eu cheguei em casa e digo assim, minha mulher, você não tem noção do que aconteceu. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, colocaram um garoto para jogar, 18 anos do meu lado. Ela falou, não acredito. Eu falei, você não acredita? Ele joga bem? Eu falei, pior que joga. Ele é bom jogador, mas é garoto. Ele vai cometer erros de garoto. Minha mulher assim para mim, você está lá para corrigir? Assim. Eu falei, corrigir? Tá bom. E aí formamos uma dupla. Imbatível, né? Que foi assim, todo o tricolor daquela época lembra. Ele falou, vocês dois formaram uma dupla. E antigamente eram 16 jogadores que concentravam. E os treinadores todos tinham essa mania. Lateral ficava com lateral, goleiro com goleiro, zagueiro com zagueiro, volante com meia, meia com atacante. Ficava, tudo era assim, ponta esquerda com ponta direita, tudo ficava na concentração. Eu ficava com o Ricardo no quarto. E isso foi gerando uma amizade tão grande por ele, da maneira que ele era. Ele já era um... porque ele já era doce, um gentleman naquela época. Ele já era um cara que você podia contar com ele de tudo. Tanto é que, quando meu filho nasce, nós tínhamos vindo da Coreia, ele tinha tido aquela lesão no joelho, ele ainda estava de muletas, quando ele vai batizar meu filho. Então, aquilo foi uma amizade que ficou, e hoje, dura até hoje. Dura até hoje. Então, o que a gente levou daquele grupo é essa amizade que ficou, os mais perto que estão aqui e tudo mais. Então, Esse grupo treinava nas paineiras, né? Olha, subia as paineiras correndo. Você era da turma que corria ou da turma que subia na Kombi? Da turma que corria. O Delei contou que ele pegava a Kombi e depois jogava água em cima. Um monte de água. Passava, tinha uma cachoeira, a água caía, eles passavam, ficavam ali, depois passava a Kombi, eles iam. Mas era do futebol. Às vezes eles corriam também, porque às vezes a gente também fazia Ipanema. Pela praia. Ipanema, Urca. Então eles largavam a gente em Ipanema, a gente vinha correndo. E eles pegavam um táxi. Não tinha como. Era Ipanema, Urca? É. Não, tá. Ipanema, Copacabana. Ipanema, Leblon, Copacabana e Urca. Não, Ipanema, Leblon está depois. Leblon, Não, então Ipanema, perdão, errei. Leblon, Ipanema, Copacabana e Urca. Aí é pelo asfalto. Porque de Copacabana para Urca não dá. Não, de Ipanema. Não, de Copacabana para Urca não chega. Não era Urca, não. Leme. Estou fazendo confusão, Leme. Não, senão a gente... Para quem não é do Rio de Janeiro, tem que entender. A Urca é lá até o Leme. Leblon até o Leme. Leblon até o Leme. A gente ia pela praia. E não ia pela areia.
A gente ia pela calçada. Ah, tá. Com aquele tênis maravilhoso de corrida. Piso duro. Da Rainha. Tênis da Rainha, aquela sola chapada de futebol de salão. A gente corria ia conversando, todo mundo ia conversar, atravessar, todo mundo ficava olhando o time do Fluminense trotando no meio da rua, aí você saía, né, Leblon, Ipanema, aí atravessava ali, caía em Copacabana. Copacabana já era mais fácil, porque você podia tanto correr na calçada como na areia, que a areia era maior, tinha mais espaço, a gente ia para aquela areia mais dura, ia e chegava no Leme, e ainda fazia o fim do treinamento. Não era só a corrida. Você ainda fazia o fim do treinamento. Isso era sempre terça-feira, de manhã. Isso era uma morte. Quando o ônibus estava pronto, que nós tínhamos o Tubarão, né? Nosso apelido, nós somos era o Tubarão. E aí, quando ele estava embicado para ser, a gente já sabia que ia correr. Ou ia ali, ou ia para Paineiras, ou ia para correr na Barra. No Recreio. A gente saía ali de onde tem aquele restaurante Torão, né? Naquela direção, até o final. Ia até o Recreio. Então, marcava no velocímetro do ônibus, tipo 10 quilômetros, 12, 14, e você ia até avistar o ônibus, você ia trotando, correndo. E não tinha como. Por que Tubarão? Ele era muito feio, cara. Ele tinha um ônibus estranho. E apelidaram de Tubarão, cara. O apelido a gente nunca sabe por que vem, sempre que vem. Cada um tinha seu banco. O meu banco era inclinado, porque ele quebrou. Então, o meu banco era inclinado. Aí o branco quebrou um banco dele também para ficar inclinado. E esse ônibus nos levava para Xerém. Que era outro local de treino bem distante. Que era outro local muito longe. E que a gente, às vezes, fazia 2 períodos lá. E, às vezes, treinávamos de manhã, almoçávamos e dormíamos no ônibus. Ou dormíamos em qualquer lugar. E, às vezes, tinha um lugar lá que um torcedor proeminente lá liberava a casa lá, botava uns colchões, a gente dava uma cochilada antes do treino, pegava o ônibus, descia, e às vezes quando saía de Xerém dava uma paradinha no Alemão, que era bom parar no Alemão, né? Ninguém sabia. Foi muito a Xerém. Ninguém sabia o que acontecia no Alemão, não podia saber. E esse clube, esse time foi campeão brasileiro e tricampeão carioca. Em 83, Fla-Flu, o Aldo sai correndo atrás do Urubu. Tu estava nesse jogo? Estava. Mas é aquela história. Ninguém conseguia pegar o Urubu. Você viu o Urubu chegar? Eu vi o Urubu aterrissar. Foi perto de você? Aterrissar. Ele foi falando, todo mundo parou, ele foi. E aí todo mundo corre. E os caras não pegavam com aquela redinha. E o Aldo foi lá e agarrou ele por trás. Tanto é que o Urubu dá uma bicada nele, e depois do jogo ele toma antitetânica. Que doideira, hein? Sabe o que aquele bicho comeu antes daquilo? Pois é. E ele é grande. Ele é grande. E você, nessa altura, ficou longe? Ficamos olhando, todo mundo ficou olhando, ninguém sabia. Ninguém ajudou o Aldo? Não, o Aldo se desprendeu, foi sozinho, porque ele ficou no meio daquelas flores. Antigamente tinha jardim ali. Tinha um jardinzinho ali, ele ficou meio ali, acho que meio que perdido. Coitado do urubu ali. Tadinho, o bicho não tinha nada a ver. Esse ainda ficou vivo. O pior foi em 84. Teve outro? Que soltaram no Maracanã, né? Ele deu uma voada para cá, e quando ele voou pela torcida do Fluminense, a torcida do Flamengo delirando, quando ele passa aqui, alguém pega aquele bando de papel, bolo de papel, e joga. E acerta ele cai. Que doideira! Ele cai, e aí ninguém mais viu o urubu. Isso você via lá de baixo? A gente via lá de baixo. Caiu na torcida do Fluminense? Caíram lá. Acabaram com o urubu? Acabaram com o urubu. Deve ter acabado com o urubu. A gente nunca soube mais o que houve, tadinho do urubu. Esse título de 83 é o início do tricampeonato. O início do tri. Que aí vem o título brasileiro de 84. Fez 41 anos agora em maio. E aí é quando chega o Romerito. Eu lembrei de uma história aqui. Você estava no Fluminense quando o Carbone disse que ia comer castor assado? Lembra dessa história que o Castor ameaçou o Carbone de morte? Eu acho que estava, mas eu não lembro muito dessa história. O Ricardo Gomes disse que zoaram muito o Carbone na época. Porque falavam para ele assim, o Castor está chegando aí. Porque era 84, né? Eu estava em 84. 83, sabe? Tinha essas coisas, que o Carbone também... Ele falou que ia comer Castor à la Rossini. Isso, por causa do Márcio Rossini, que era um zagueiro. Rossini, Isso, e aí falou o Castor falou que brincadeira de homem cheira de fundo. Cheira de fundo, e a gente começava a ficar preocupado. Carbone, todo mundo brincava com ele, mas eu era o capitão, então eu não brincava tanto, porque não tinha essa coisa, eu era o capitão.
Então, e o Carbone vinha, a gente conversava, dizia, Carbone, tu viu o que tu falou? Aí ele, não sei o que. Hoje eu me dou com o filho dele, né? O filho dele. Tanto é que o neto do Carbone, quando eu estava lá no Fluminense, me pediram para botar ele lá para treinar. Ele era zagueiro, menino zagueiro canhoto. E ele fez lá, ele ficou um mês lá. Mas aí acharam que ele não servia para o Fluminense. Ele deu 2 treinos no Flamengo, ele deu 2 treinos no Flamengo e agora está lá. E é um excelente zagueiro. Então, muitas vezes, a visão é diferente, de jogador para jogador, de clube para clube. E o menino já fez até jogos no profissional. Então, sabe, pena, porque zagueiro canhoto você não joga fora. Bom, mas como é ser capitão? Olha... Num time que tinha gente... É isso que eu ia perguntar. Quem era o mais complicado aí para você? Não tinha complicado. Você... se impõe não por grito, se impõe pela tua presença e pela conversa, pelos problemas que você resolve, pelas situações que você encontra e acha o meio termo. Naquela época você tinha que discutir premiação, então a gente reunia o grupo, nunca eu ia falar com alguém sozinho, né? Sempre ia naquela época. O Delei nunca gostava de discutir, mas o Delei era um líder do grupo, Paulo Vitor, sabe? E a gente tinha essas coisas. E, na época, todo mundo opinava. E eu reunia todo mundo e dizia, vamos começar, nós temos 10 minutos para resolver o problema da premiação. O que se sugere? Tá. Não, o que se sabe? Tá. O consenso é esse aqui? Então, eu vou lá falar com a diretoria. Quem é que vai comigo? Eu vou. Tá, então ia alguém comigo. Eu chegava lá, sentava, eles não torciam meio o nariz porque ia alguém comigo, porque eu não ia fazer sozinho. E a gente sentava, na época, para discutir uma premiação, na época do Manuel Schwartz. Depois que, que ele assumiu em 84. 83 era o Silvio Kelly, foi ele que foi... aquele título foi dele, foi ele que iniciou Xerém. Porque a gente treinava em Xerém, treinava na Sonley. Não tinha nada lá, nada. Tinha uma casinha, uma maca, onde ele tem até a foto disso aí, isso aí vai ficar para a posteridade. E depois veio o Schwartz. E discutir premiação com o Schwartz era diferente de discutir premiação com o Silvio Kelly, com o Seabra, que sabe, era Manuel Schwartz, Castro Gil e Luiz Carlos Vilela, o rei do tapete. Você vai discutir o que com o Vilela. O cara sabia de tudo. Então, você sentava com eles e expunha. E dizia, não, o que vocês querem dar, a gente não aceita. Porque quem joga somos nós. E, às vezes, quem ia comigo e ficava olhando eu discutir com eles a situação. Por quê? Porque aí vem aquela história daquele 1 ano e 2 dias no Exército. Você aprender a comandar, você aprender a falar com o coronel, com o general, com o major, com o capitão, com o tenente. Você tinha que saber se apresentar, tinha que saber se reportar à autoridade. Então, eu sempre aprendi que você vai falar com alguém que é superior a você, você espera o que ele vai falar primeiro antes de você abrir o jogo. Então, o que vocês decidiram aí que a gente merece? A gente acha que isso aqui... Não, nós temos isso aqui. E apresentava. Mas isso aqui está muito fora, não sei o quê. Não, vamos chegar num consenso. Porque senão não vale a pena. Então, discutir e ser capitão era você ter consciência de que o grupo contava contigo. Era muito mais do que estar em campo, né? O capitão era muito mais do que você botar uma faixa. Muito mais do que botar uma faixa. Muito mais do que botar uma faixa. Eu fui capitão também fora do Fluminense. Fui capitão no Estrada Amadora, tinha voz ativa no Sporting, tinha voz ativa no Alvarense, lá em Portugal. E no Portimonense também fui capitão. Então, ser capitão fora daqui, do Brasil, é uma responsabilidade. No Estrada Amadora era eu que comandava o grupo. O treinador só treinava, que comandava o grupo era eu. Eu falava e os caras obedeciam. Então, você aprende durante a tua vida a comandar, a ser capitão. E eu cheguei no Fluminense e fui capitão. Porque no América o capitão era o Pires. Mas nós tínhamos voz ativa. Eu tinha, o Gasperini tinha, era o Pires. Eloy, talvez? O Eloy, porque todo mundo vinha de clubes que já eram grandes, que tinham a sua proeminência. Não era só chegar assim. E aí tudo se conversava na época.
Por exemplo, o Gasperini veio do Internacional, mas tinha o Hernani, que era do América. Tudo, Hernani, como é que era aqui? Como é que... Sabe? Nunca aquela história de você sabe tudo, você é o capitão e acabou. O mundo acabou para todo mundo. Tanto é que teve um lance uma vez, eu fui discutir a premiação e tudo, e cheguei em casa às 4h30 da manhã. Treino às 8h. Eu dormi, acordei 7h30, acordei 7 horas, tomei café, porque eu morava ali na Marquês de Abrantes, e vim a pé para o Fluminense. Atravessava tudo aquilo ali a pé, conhecia todo mundo falava... Chegamos lá para conversar, e cheguei para os jogadores, e o Castro Gil vinha vindo, aí cheguei para os jogadores, e falei, aconteceu isso, nós chegamos a essa conclusão, assim, e isso foi muito mais do que a gente pediu. E eu já estava naquele limite que eu queria era dormir, não queria era nem treinar. Eu já tinha falado com o treinador na época. E ele falou que nem precisava treinar, eu expliquei tudo para ele. E aí o Aldo vira e diz, mas você só conseguiu isso? O treinador era o Carlos Alberto Torres. Aí eu 84 isso. Eu virei e falei assim, capitão, chega. Ele ficou parado olhando. A partir de hoje, deixa o Aldo resolver o problema com a diretoria. Chega, para mim chega. Eu cheguei em casa às 4h30 da manhã. Saí daqui, ainda fui a pé para casa nessa escuridão toda aqui. Ainda bem que não tinha ninguém na rua. Para dizer, para a gente ter que escutar isso aqui no dia seguinte, ainda recebemos mais do que a gente recebeu, como é que funciona? Então chega, deixa o Aldo. Só que o Castro Gil escutou. O Castro Gil escutou e falou assim, então, já que vocês não aceitaram a conversa, então vai ser aquilo que a gente propôs e acabou. Ninguém recebe mais nada. E eles ficaram tudo olhando. E eu, capitão, posso ir? Ele falou, pode. E como é que ficou? E aí, fui para casa, fui dormir. Dia seguinte, volta, reunião de novo. Aí, não, Duílio, você levou mal, não sei o quê. Eu falei, não levei mal, os caras só reclamam. Vai discutir lá, vai falar com o Vilela. Vilela pegou 4 folhas em branco e começou a escrever. E negociar com o Schwartz era mais fácil? Nada, judeu. Ele era espetáculo. O Schwartz, ele me tinha alta conta porque eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim. Porque ele era muito divertido. Sabe, em 83, quando nós somos campeões, acabou meu contrato. Tinha que renovar o meu contrato. Então eu fui falar lá com ele. E quem era o meu procurador, como não tinha na época, era minha esposa. Ela que sabia o preço do feijão, do arroz, do café, essas coisas todas, e ela era advogada. É advogada, não deixou de ser, só não exerce. Era advogada, sabia falar 3 idiomas, tudo. Ela é muito mais inteligente que eu. E eu fui junto com ela para deixar a mulher sozinha. Ela sentou. Aí o Gil sentado, quando nós estamos aqui na sala, aqui, né? Ele estava sentado onde vocês estão, e ela sentada aqui. Eu sentei na ponta da mesa aqui, e o Newton Graona, o seu Newton, sentado na outra ponta da mesa, aí do meu lado. Aí ele vira para ela e diz assim, pois não, doutora advogada, o que a senhora deseja? O seu Newton segurou meu braço, o seu Newton viu que eu já levantei da cadeira. O seu Newton segurou meu braço, eu fiquei olhando aqui, o Gil ficou do lado assim, né? Ela falou, em que idioma nós vamos falar? Ela falou, bem, você pode falar inglês, podemos falar em espanhol, podemos falar em francês, o senhor decide. Mas vocês vão dar o que é justo para o meu marido. E se não der, meu marido vai embora. Não, porque não sei o quê. Eu dei um tapa na mesa, levantei e falei, vamos embora. Tu não vai faltar o respeito com a minha esposa, não. Acabou, não tem mais contrato. Tem um clube me esperando aí já. Obrigado por tudo. E saí. Saí. Quem é que está dando entrevista? Né? Naquela época, todo mundo aqui, todos os repórteres ali, e o Schwartz dando entrevista. Na sala onde estava passando assim. Aí minha mulher, falei, para só um minutinho. Presidente, quero falar contigo. Aí ele falou, estou dando entrevista. Falei, não me interessa, ou para de dar entrevista e vem falar comigo. Estou indo embora. Não, você não pode falar. E começou uma discussão. Na frente da imprensa. Na frente da imprensa? O microfone era para cá e para cá. Virou tudo. Virou assim, ó. Virou aqui, as rádios todas pegando. Foi aquela coisa. Eu falei, não quer me dar as coisas? Então tá bom. Já sabe para onde eu vou parar. Tu já sabe qual é o clube que está me querendo. Dá licença. E fui embora. Não, porque nós estávamos trazendo o Vica na época. Uhum.
Eu falei, pode trazer quem vocês quiserem, pode colocar no meu lugar já. Já não faço mais parte do Fluminense. E saí pela porta da frente, ali, vamos embora. Estou em casa no dia seguinte, 8 horas da manhã, bate na porta, o cara liga, né? Seu Newton lá em casa. Ô, seu Newton, vou tomar café aqui. Não. O presidente quer falar contigo. Você não pode ir embora, ele descobriu que o Flamengo te quer. Eu falei, mas descobriu? Eu já estou indo, vou acertar com eles hoje à tarde. Não, você não pode ir, porque ele te quer, você não pode ir, teu capitão, não sei o quê, papapá, barará, barará. E o que aconteceu? Chegamos lá, eu falei assim, fique aqui em casa. Ele disse, já sabe o que você pediu, é aquilo que a gente vai receber. É isso mesmo, não tem mão. Levei tudo escritinho. Cheguei lá, falei, é isso aqui que a gente quer. Ele, não, tudo certo, vai tudo ser tudo acertado, já está acertado, só vou pedir uma coisa para você. Tivemos o mesmo problema com o Leomir. Mesma coisa. Então, eu vou pedir para você e o Leomir assinarem em branco. Eu falei, presidente, nunca. Não, o Leomir já aceitou, porque isso vai ser só para a imprensa bater foto. Nós vamos fazer um... Eu falei, presidente, e fizeram aquela coisa. Jogadores confiam na diretoria, assinam um contrato em branco. Claro que todo mundo sabia que já tinha. Assinamos o contrato na frente, todo mundo bateu foto, não sei o quê. E tá, a imprensa saiu, tá. Quando a imprensa sai, eu meto a mão no meu contrato, que eu tinha assinado, e puxa assim para mim. Presidente, então, eu falei, presidente, vou deixar meu contrato assinado em branco aqui? Me dá aqui. Rasguei todo, e botei no lado do lixo. O Leomir pegou dele e rapidinho jogou, porque o Leomir não tinha se atentado a isso. Aí depois veio o contrato oficial. Eu falei, presidente, era só ter mostrado o contrato oficial. Não tem números aqui, não tem nada aqui que... Não, mas aí... Quase foi para o Flamengo, tá vendo? Quase foi. Perdeu a chance. Não, perdi chance nenhuma. Título brasileiro de 84. Título brasileiro de 84. Qual a grande lembrança dali? Vocês fizeram um 5-0 no Curitiba. Esse aí foi... Essa lembrança do Curitiba, mas foi o jogo mais legal assim, do jogo? Eu acho que o jogo mais legal mesmo foi contra o Corinthians. O Corinthians no Morumbi? No Morumbi. Esse foi o jogo que todo mundo diz até hoje que foi o jogo taticamente mais perfeito. Mas o Curitiba, o primeiro jogo foi difícil. Porque eu sou de Curitiba. Pois é. E eu nunca tinha jogado contra o Curitiba. E chego lá e a torcida do Curitiba começa a gritar meu nome. Cara, não tem jeito. Ah, você é profissional, você não tem você não você balança e balança assim. Quem balança? Quem diz que não balança não existe. Não existe. Vai jogar contra o ex-clube, o que você marcou, que foi o clube que te criou, o clube que te lançou, da tua cidade, de onde teu pai foi ídolo. Você está lá e teu pai está no jogo. Cara, não tem como citar. E empatamos 2-2 e eu não fiz uma boa partida. Eu estava ciente que eu não fiz uma boa partida. E chegou na semana, e eu estava preocupado, e vieram falar comigo. Eu falei, não, eu não fiz uma boa partida. Eu estava preocupado. Estava mexido. Não sei o quê, e ficou aquilo. E aí veio o 5-0. O 5-0 foi o... Você entra em campo, você já não tem mais aquela coisa, já passou aquilo tudo. Você olha o Curitiba como uma outra equipe. E aí foi o 5-0, só que daí nós íamos jogar contra o Corinthians. E contra o Corinthians, o que acontece? O Flamengo tinha perdido de 4-1. E começou lá no Morumbi, aquelas coisas, o placar eletrônico, que vem o próximo Carioca. E aí foi uma coisa assim, foi um jogo que nós tivemos todo o apoio que uma diretoria pode dar para um clube. Todo apoio. Nós chegamos, nós tínhamos batedores na frente, do lado, só o ônibus. Eu acho que devia ter uns 16 batedores ali, mais carro de polícia. Nós ficamos no novo hotel, no Morumbi, 4 quadras do novo hotel tinha barreira. Ninguém entrava. Ninguém entrava ali. Para não ter confusão com a torcida. Para não ter problema, nada, porque antigamente o que acontece? Chegava no hotel, morteiro, tudo, isso caía dentro dos quartos. Aí ia para a janela e tudo, não tinha jeito. E aí, de manhã, nesse jogo, o Romerito, vocês escutaram os fogos? Ninguém escutou, só o Romerito. Aí todo mundo, você estava acordado em Paraguai, você estava acordado, todo mundo dormiu. E fomos para o Morumbi, sabe, parecia...
você escoltado, muito bem escoltado. Quanto a isso, foi uma coisa assim fora do normal. Tivemos todo o apoio para poder realizar o jogo que a gente realizou. Nós estávamos em casa, apesar do Morumbi estar lotado, só ter um punhado de torcedores do Fluminense lá, os que foram, eu conheci alguns que disseram, nossa, a gente nunca esperava, o que vocês fizeram foi algo assim, fora do normal. E foi tanto fora do normal, porque nós tínhamos pedido para a Lecoq, né, ela que era a patrocinadora do uniforme, tínhamos pedido 3.000 camisas, porque vendia camisa a rodo. A gente não dava a camisa que nem hoje, troca de camisa no intervalo, troca de camisa no fim do jogo, não. Antigamente não, antigamente tinha a caixinha, vendia a camisa, era a caixinha. A caixinha vendia a camisa e a gente pegava, fazia um ratatá no final e dava um bom dinheiro no final do ano. Porque quem cuidava disso era o Chimbica. Eita. E nós estamos lá, né, não sei o quê, São Paulo, e o Lecoq estava lá de São Paulo, e nós tínhamos, e aí alguém diz assim, que tal se a gente botasse esparadrapo no símbolo? Nos símbolos onde tem escrito Lecoq? O jogo ia ser transmitido pela televisão. Estava tudo acertado. Até isso, nós tínhamos direito de arena, da transmissão, que a gente nunca viu, mas tinha. Resultado, a gente entra em campo. Com esparadrapo? Com esparadrapo, em tudo que era Lecoq, na camisa, Nossa. No calção e nos números atrás. Bem no galinho ali, no símbolozinho. Alguém viu na televisão e conseguiu ligar para São Paulo, onde estava a delegação do Fluminense. E conversou o que aconteceu. E alguém falou que os jogadores tinham pedido há 3 semanas atrás 3.000 camisas, 1.000 brancas e 2.000 tricolores, né, que estava dando e tudo. Os jogadores tinham pedido para a caixinha, não sei o que, não sei o que. Entramos no intervalo, tinham 4 sacos desse tamanho assim, no vestiário. Aí tiraram o esparadrapo. Aí tiramos esse esparadrapo. Você falou do Romerito. O Romerito foi o grande reforço, né, de 84. Quem era o Romerito? Um cara 10, sabe? Você tem alguma coisa a ver com Eu Quero Meu Dinheiro? Não. Passou por você essa situação? Não, essa foi depois que eu saí. Ah, já foi depois? Foi depois que eu saí. Eu conversei com ele sobre isso. Ele falou, Duílio, foi mentira. Mentira, eu não falei nada ele disso. Que era mentira, mas não era. Ele dizia. Eu falei, Romero, eu acredito em você, que você nunca pediu isso, né? Tu sempre foi milionário. Ele só ria. A gente se encontra de vez em quando, tem umas coisas, a gente se encontra. É bom matar saudades, ver que ele está cada vez mais gordo. Já falei para ele, nós tivemos um torneio lá no Paraguai, com o Sub-16 e o Sub-17, e ele foi lá prestigiar, foi lá dar o pontapé inicial da partida, foi ver os jogos, e, cara, não adianta, o Dom Romero sempre vai ser o Dom Romero, não tem jeito, o cara 10, fantástico, o cara que veio, na época, nós estamos com o salário atrasado, chega o Romerito, já viu o bico de todo mundo, né? É. Aí, gente, toca a bola pro Paraguai, toca a bola pro gringo, não tem como. Não tem jeito, toca a bola. Aí ele corria para lá e corria para cá, ele corria para a esquerda, a bola ia para a direita. Ele corria para a direita, a bola ia para a esquerda. Reúne, conversa. Gente, vamos tocar a bola para os caras. Pô. E o que aconteceu? Começou a tocar a bola para ele e vi que ele corria o campo todo. Tanto é que no gol do Vasco, quando a gente é campeão brasileiro, ele está no meio de campo. Quem rouba aquela bola ali é o Tato. Quem está na ponta esquerda é o Assis. Olha que coisa séria. O Jandir rouba a bola, cai no pé do Tato, o Tato mete no Assis. O Romerito está no meio do campo, o Romerito dá um pique para a área. E a bola cruzada, o Washington passa da bola e o Romerito toca já vibrando, né? Aí o Roberto Costa defende, ele só empurra ela para dentro. E nós tínhamos uma máxima naquele time que era assim, faça um gol lá na frente. Aqui atrás a gente garante. E era assim mesmo. E nós tínhamos coisas que nós fazíamos, que era nas faltas, não entrar dentro da área, todo mundo corria para dentro da área, a gente só ficava parado, ninguém falava nada, não precisava falar, a gente já sabia, os treinamentos eram feitos assim, os treinamentos eram feitos de uma forma que você aprendia, e, cara, eu fui auxiliar do Parreira depois, gente, ele sempre foi além do tempo. Você falou do gol do Romerito, em 83 teve o gol do Assis no finalzinho, e em 84, de novo, é o gol do Assis.
Você, nos 3 jogos, está lá atrás. Não é isso? Dos 3 jogos, o do brasileiro eu não participei, mas do 83, 84, eu que dou toque pro delay, eu ia meter a bola na frente. Na minha cabeça, eu ia bater a bola na frente. No 83. Marca o impedimento, né? Isso. Aí você pega a bola rápido, dá pro E delay. outro dia perguntaram, mas não estava impedido? Eu falei, pelo bandeira estava. Não tinha VAR. O cara falou assim, como estava? Eu falei assim, o bandeira estava mal colocado. Ele estava em diagonal. Então, pela diagonal dele, eu olhei várias vezes, falei, pela diagonal dele está impedido agora. Se ele tiver certo, o Adilha ia fazer o gol. Então, o delay me chama e eu toco a bola para o delay. Olha só, olha a não lógica da coisa. Seria ilógico você pegar a bola e jogar na área. Toquei para o delay ajeita a bola e mete para o Assis. Por quê? Porque o Júnior não estava ali. O Júnior estava no meio do campo. E naquele buraco a bola é lançada ali, e o Maneca entra sozinho, e quando aquela bola entra... Então, é isso que eu ia te perguntar. Dos 3, qual foi o mais legal de ver? Foi esse. O primeiro da história? Foi esse quando começou a história. Porque o segundo... Porque esse não é o do título. Não, não é. O título só vem no Flamengo e Bangu. Isso. E o cara disse assim, eu falei, eu tive o prazer, só 2 pessoas receberam a taça de campeão na tribuna de honra do Maracanã. Eu e o Carlos Alberto Torres. Então, a gente leva isso com a gente. Essa é diferente de ser capitão. Capitão é para isso. Você sabe... Eu não levei a camisa do Fluminense, peguei a camisa de um torcedor. Eu encontrei esse cara. Ele falou, aquela camisa que você vestiu está num quadro que eu coloquei lá, eu escrevi embaixo, do Duílio colocou essa camisa para receber, todo mundo fica assim, a camisa está inteirinha lá no quadro. O cara estava no Maracanã torcendo? O cara estava no Maracanã torcendo. E você pegou a camisa dele? Não, ele me deu a camisa, porque ninguém tinha, e na hora de ele ficar ali, veste é minha, e vesti a camisa do cara. Olha. E devolveu. Claro, não tinha como, eu estava com a minha, vesti por cima da minha. Autografou também, não? Não, porque depois eu tive que tirar, né? Tirar, te recebe, tá, porque a gente ia comemorar o título. Aí eu tirei a camisa e dei pro cara, devolvi pro cara. Gente, e você? Não, e o mais legal é que eles torceram pro Flamengo. Não, o que aconteceu? Não, porque se o Bangu vence, o Bangu era o campeão. A situação era o seguinte, quem era o Bai? O Bangu. O Bangu. Então, o que acontecia? Pelo regulamento, se empatasse o primeiro jogo, o segundo jogo era o campeão da Taça Rio, que tinha sido o Flamengo, com o Bai. Mas o Flamengo não queria, o Flamengo queria jogar com o Fluminense na quarta. E aí começou uma confusão. O Flamengo queria, porque queria jogar com a gente na quarta, e a gente, não, vamos jogar no domingo. Vamos jogar no domingo. E não sei o quê. Não, então a gente vai adiar o campeonato para janeiro. Aí acabou, aí virou uma desgraça. Eu casava em dezembro. Nossa. E não ia ter férias, não vai ter férias, porque não sei o quê, blá, blá. E começou a confusão, e passou. Resultado, confusão à parte, Fla-Flu no domingo. E o Flamengo queria jogar o último jogo com o Bangu para fazer a festa. Porque se eles empatam com a gente, eles iam derrotar o Bangu de qualquer forma. Porque nós tínhamos feito a proeza de empatar com o Bangu. Pois é. Olha só, a gente treinava nas Laranjeiras. Vamos treinar na Granja Comari. Você sai da poluição do Rio de Janeiro e vai para o ar puro de Comari. Os 30 primeiros minutos, o Bangu não viu a bola. Mas aí o gás acabou. Por quê? Porque o ar puro de Comari tinha acabado. E nós estávamos respirando o ar do Maracanã. O ar do Maracanã. Todo mundo ria depois disso. Falei, gente, mas foi fatal. O Bangu amassou a gente conseguiu empatar de 1-1. Só que a gente ia descansar a semana, era isso que o Flamengo não queria. A gente descansar a semana, porque na quarta-feira era Flamengo e Bangu. E o Flamengo já jogava com a gente no domingo. Quem levava vantagem? O Fluminense. O Fluminense. O Flamengo não queria que o Fluminense levasse vantagem. Só que ficou essa semana toda, nós tivemos tempo de fazer tudo, com essa confusão toda, e aí nós estávamos preparados para jogar com o Flamengo. E foi, o jogo foi lá e cá, até que aconteceu esse lance, no finzinho. Ganhar do Flamengo era melhor? Sempre foi bom. Sempre foi bom ganhar do Flamengo. Mas ganhar de eu sou quem Flamengo era também. Ganhar de quem? Ganhar do Flamengo. Era do Flamengo. Não é do jogador que está no Flamengo. Claro. É Fla-Flu. Você torce pro Fluminense. Os jogadores que estão lá passam. Nós passamos. Você torce para o clube, para a entidade. E ganhar do Flamengo é ganhar do Flamengo. Eu já falei.
vai jogar o X contra o Y. Não interessa quem está jogando. Interessa que o X é o X e o Y é o Y. Independente. Vai botar o time reserva. Problema de quem botou. Eu também acho. É verdade. Problema de quem botou. Escalou. Isso é o risco de quem botou que pode tomar 5. Também acho. E aí, para mim. É a instituição que está ali. Não é. Porque o jogador. É por isso que eu digo, hoje nós temos várias ferramentas para identificar o cansaço do jogador. Só que identificam demais, não olham no jogador, não olham no rosto do jogador, não perguntam para o jogador. Porque a gente. 1900 e nada, não interessa que era 1900 e nada. Jogava domingo, quarta, sábado, quarta, domingo, quarta, sábado, e não tinha. E viajava. E viajava nesse inteirinho. Eu sempre falei assim: os jogadores não precisavam treinar, os jogadores estavam jogados. É diferente do jogador que está jogado, é diferente do jogador que está treinado. Porque treino é treino e jogo é jogo. Então não tem como comparar. O que você faz no treino, faz no jogo? Sim, senhor. Mas se você tiver jogado, você já sabe o que está acontecendo. Se você só tiver treinado, quando você entra no jogo, você tem que pegar ritmo do jogo. E aí as pessoas dizem, mas eu falei, há diferença. Então olha para o jogador, pergunta se o jogador quer jogar. Qualquer jogador vai dizer, eu quero jogar. Mas ele vai arrebentar. Aí bota o reserva. Lesão faz parte do esporte. Do futebol, faz parte de qualquer esporte de alto rendimento. Não tem jeito. É uma frase do Antônio Carlos de Melo. Não é? É isso aí, não tem como. O Melo, para mim, na época, foi um dos melhores preparadores físicos que eu já tive no América. Ele que inventou treinar com bola. Era com o Edu, né? Era com o Edu. Ele que inventou treinar com bola. Nós treinávamos com bola com o Melo. Isso em 82. Então, sabe, você ter figuras na época em que você trabalhou e você... Aprendeu, né? Não, mais do que isso. Eu sempre fui de uma opinião assim, se você vai para um treino e você não sai melhor do que você chegou, você não fez nada. Você tem que ser melhor do que você é. Então, a gente faz isso nos treinos. Você falou do Parreira e o Capita. Como é que foi essa convivência? Tem história. Carlos Alberto é um espetáculo. Carlos Alberto era um cara muito tranquilo, cara. Sabe, a figura dele, sabe? Você chegar, tá lá o Carlos Alberto. Eu chamava ele de capitão, ele me chamava de capitão. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Aí ele dizia assim, capitão, você não para de chamar de capitão. Mas você é o capitão. Fla-Flu, Hotel Nacional, pré-eleição. Estamos tudo lá, preparados. Aí ele entra, senta na mesa, todo mundo ali, né? Fla-Flu. Primeiro de tudo, não vou ficar no banco de reserva. O que houve? Quem vai dirigir é o Camerino, que na época era o auxiliar dele. Carlos Camerino. Ele vai ficar no calor lá, eu vou ficar no ar-condicionado. Vocês entrem lá, vocês já sabem o que fazer. Ganhem o jogo, depois a gente comemora. Vamos embora. Um ficou olhando para o outro, ninguém entendeu nada, e vamos jogar. E depois, capitão, vocês já sabem fazer, vocês fazem isso de olho fechado. Vocês jogam tanto tempo junto, que se vocês fecharem o olho, vocês sabem onde vocês estão. O que eu vou inventar? Eu não posso inventar tática para vocês, vocês já têm a maneira de vocês jogar. Quando não dá certo de um jeito, vocês mesmos lá dentro mudam. Eu vou me meter. Ele era sui generis. Treino, ele botava coletivo, meia hora. Ele virava de costa. E a gente treinava. Aí daqui a pouquinho ele virava de frente. Troca você por você. Tá. Cara, ele era muito bom. No Flamengo era Bigu e mais 10, e no Fluminense? Era todo mundo. Fluminense era todo mundo. Ele não tinha o cara, assim, era todo mundo. Quem foi o grande atacante assim que mais te incomodava? Eu tive vários. Mas teve um que era eu sempre falei que era muito diferenciado. Era o Reinaldo. Do Atlético. O Reinaldo. Você jogou muito contra ele? Joguei. Todas as vezes que eu joguei com ele, para marcar ele, era muito complicado. E, cara, teve um jogo, eu estava no Curitiba, ele já estava no Atlético, ele era o rei, ele já estava com os problemas no joelho. E a grama do Atlético, lá do Mineirão, era desse tamanho. Era muito alto, você afundava o pé, a bola sumia. E no jogo, a terceira pancada que eu dei nele, ele virou para mim e falou assim, posso doer? Eu falei, rei, para. Não tem como, cara. Aí ele, mas tá doendo. Eu falei, mas que eu faço o quê, cara? Já viu o que tu tá fazendo no nosso time? É de um lado e de outro, a gente só parar você, só batendo. E ele era assim, ele pegava a bola, ele fazia coisas com a bola que ninguém imaginava.
Tu parou de bater ou continuou? Não, eu parei de bater. Já estava 4-0 para o Atlético. Então deixa. Já estava 4-0 para o Atlético, ele tinha feito 2. Não tem como, ele pegou a bola no meio, dominou, limpou 1, 2, 3, você chega, ele corta aqui, corta, aí você chega e a bola está dentro da rede. Então, sabe, dizer assim, era uma honra tomar gol. Não era não, que a gente ficava muito revoltado. Eu não tenho esse negócio de dizer que, tomou gol do fulano, foi legal. Não foi legal. Mas os caras eram diferenciados. Algum jogador te desconcertou no jogo? Aquele drible que tu falou, putz! Ele? Foi ele também? Ele, América e Atlético Mineiro. Ele me deu um drible que eu virei para agarrar ele pela camisa. Nem pela camisa eu consegui agarrar ele. Eu tenho isso no vídeo lá do América. Não consegui agarrar. Ele era diferenciado. Agora, você vai dizer assim, jogou contra o Roberto Dinamite? Joguei. Zico. O Zico, se você não parasse a jogada lá no meio de campo, ele vinha com a bola. Se ele driblasse, era gol. Se fosse falta, era gol. Você não sabia o que fazer. Eram jogadores numa época que você não podia abrir, dar espaço. O que a gente faz? Marca o Andrade e o Adílio. Por quê? Porque a bola sai do pé deles para o Zico. Se a bola não chegar deles para o Zico, alguma coisa boa. Cara, não tem... E depois, eu não sei como é que é hoje, porque antigamente a gente conversava dentro do campo com os adversários. A gente conversava, falava, tudo. E não tinha esse negócio de bullying, de... Xingamento. Xingamento tinha. Xingamento tinha normal. Não, assim, e era levado de uma forma natural, né? Era ali dentro do campo. Eu lembro, nós fizemos um América e Vasco, o Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco. E eu cacei o Dinamite o jogo todo. Mas dei legal no Dinamite. E aí, saímos do Maracanã e minha mulher, eu falei, vamos lá na Barra, lá no restaurante comer? Ela falou assim, tinha um restaurante lá na Barra que era só saladas. Eu já sabia que ia pegar um trânsito do caramba, aquela hora, tudo, mas não tinha problema, a gente ia jantar, aquele ficava aberto até tarde, e era só salada. Tinha 3 pratos quentes, o restante era só salada, e o vinho lá era maravilhoso. Já fechou esse restaurante. E eu estou parado no trânsito aqui, daqui a pouquinho para um carro do meu lado aqui, buzina. Aí eu viro para lá, quem é? Roberto. É ele. Eu falei, ei, tá doendo? Ele começou a rir. Cara, essa vez tu me pegou, não sei o quê. Eu falei, você tá indo onde? Eu falei, eu tô indo no Só Saladas. Eu sei onde é. Eu falei, então a gente se encontra lá? Se encontra lá. A fila dele andou um pouco mais, a minha andou um pouquinho. Por que a gente faz as voltas? Eu estou estacionando aqui, ele está estacionando, a gente entra junto. No Só todo mundo ficou assim. Ninguém entendeu nada. Então, cara, era uma época em que os 90 minutos nós éramos inimigos. Tinha um restaurante, uma churrascaria lá em Ipanema, onde todo mundo se encontrava. Porcão, né? Onde todo mundo se encontrava. Pica-pau levava todo mundo. E aí o que acontecia? As famílias, as mulheradas ficavam conversando. A gente ficava numa mesa, só jogador, jogando conversa fora. E era meia-noite, 1h, 2, 3, não tinha trem no dia seguinte, 4, saía dali. E de vários times. E de todos os times. Não tinha problema. Às vezes as pessoas entravam lá, tinha uma mesa só de jogadores, as pessoas ficavam olhando, não entendendo nada. Porque no jogo seguinte estavam sem um tapa. Mas era ali os 90 minutos. Você preferia um zagueiro que marcasse como você ou um técnico? Ou tanto fazia? Olha, porque você também era técnico. Isso. Apesar de bater. Apesar da gente chegar junto, eu sempre. Você não era um Moser. Não. Que também era técnico. E nem um Figueiredo. Dizem que o Figueiredo batia muito. Batia além do normal. Infelizmente, tadinho, não estava entre a gente. Mas o Moser era técnico que batia bem. Edinho sabia jogar. Então, eu acho que você tinha que fazer as duas coisas. Você tinha que saber jogar. Hoje, eu como treinador, eu fico revoltado quando o volante vai lá buscar a bola no pé do zagueiro. Hoje em dia, chamam de zagueiro construtor. Zagueiro que sabe dar um bom passe. Antigamente, a gente sabia dar um bom passe. Então, nessa época, agora, a gente seria um zagueiro construtor. Todo mundo sabia jogar. É verdade. Todos os zagueiros sabiam jogar e sabiam sair com a bola. Eu tenho um lance do Juan. O Juan arranca com a bola da zaga do Flamengo, passa por 1, 2, 3, 4. Cara... Não, ele era diferenciado. Ele sabia fazer aquilo. E não tomavam a bola dele. E era um jogador clássico. E quando tinha que bater, batia. Aldair. Aí vamos retroceder, vamos. O zagueiro tem que ter 1,90 m, não sei o quê. E o Amaral, na época. Não era grande. Luizinho foi para a seleção, não era grande.
Então, varia muito de você ter um poste de 1,95 m. O Schwartz uma vez bateu uma foto, tem até lá em casa essa foto. Estou eu, Schwartz e o Ricardo. Aí depois que acaba de bater a foto, ele diz assim, como é que ganhavam desses dois aqui? Ó? Ele ficou aqui assim, nos dois, que o Ricardo era um pouquinho mais alto que eu. Acabava, não tinha como, porque ele era todo duro, né? Eu já estava meio... Então, é aquela história. E aí, hoje você vê zagueiros que não sabem desarmar uma bola. Eu fico revoltado, meu. O que foi? Eu falei, o cara não sabe tomar a bola do atacante. E aí, quando toca, não sabe ficar de lado, não sabe qual é a perna boa, não sabe qual é a perna da impulsão, aí usa o cotovelo. Eu nunca agarrei ninguém dentro da área. Nunca. Subia. Claro, a bola vem, você protege com o braço, você tem toda uma artimanha. Mas esse negócio de agarrar a camisa, puxa, antigamente era diferente. Você fez pênaltis? Fiz. Eu lembro que eu devo ter feito um Fluminense e Botafogo, que não foi, mas deram. Mas não foi mesmo. Deram, depois eu empatei o jogo, nós ganhamos de 3-1. Deixa eu ver. Então foram poucos. Foram poucos, eu não lembro assim de ter feito. Sabe aquela coisa? Fiz um pênalti quando estava jogando na Alvarense, que o cara entrou driblando e ele tocou e eu ameacei, ele caiu. E o juiz, pá! Eu fui reclamar com o juiz e me expulsou. Eu falei que maravilha. Foi expulso. Não fiz o pênalti. Foi a única expulsão desse no time. Alvarense, né? Foi. Aliás, para a gente encerrar, você era o capitão e estava sempre com os árbitros. Alguém te chamou a atenção? Algum árbitro? Arnaldo, você guarde assim? Ou que te perseguia? Não, perseguia não. Perseguia não. Em Portugal teve um que falou comigo assim, você vai me deixar apitar? Ou eu vou ter que te dar cartão e te botar para fora? Eu falei para ele, não, eu já estou mais calmo agora, estou ficando mais velho, estou ficando mais calmo. Porque tu era chato? Ele dizia, tu é muito chato, tu não para de falar com a gente. Mas lá em Portugal. Aqui, um Bangu e Fluminense, meu pai estava no hospital, já tinha comprado a passagem para viajar, e o Arnaldo aquele dia estava, ele estava impossível. E não era acréscimo. Era desconto. Antigamente era desconto. Não é? Tá vendo? Tudo isso mudou. A gente tem que se atualizar nessas coisas. E aí eu virei para ele e falei assim, você não vai dar o desconto do jogo? O Marola ficou caído 6 vezes. Você não deu? O relógio do Maracanã bateu 45. Aí ele virou e falou assim, quem manda é o meu relógio, sou eu que estou apitando. Você quer apitar meu jogo? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu já sei o que está acontecendo contigo. E virei de costa e disse um palavrão. Mas não falei com ele. Eu disse um palavrão. E aí o que aconteceu? Bateu no meu ombro. Vermelho. Quem está de frente comigo é o Valdir Luiz. Valdir. O Valdir, cara. Eu viajei, quarta-feira tinha jogo com o América. Eu viajei para ver meu pai, cheguei segunda-feira, me liga o Fluminense. Ó, teu julgamento é terça-feira, quarta-feira tem jogo com o América. Você vai ser julgado na terça. Aí eu falei assim, tá, e aí? Não, já tem a passagem para você, é só ir para o aeroporto. Cara, eu fiquei maluco, falei, mãe, tem que voltar porque você é julgado, não sei o quê. E fui julgado na quarta. Quem era o meu... Testemunha? Testemunha? O Valdir. Aí fui inocentado, 4-3. Claro que... Pô, essa história é ótima. E aí o que acontece? Até hoje o Valdir, a gente quando encontra o Valdir, diz, tá vendo minha testemunha? Ele, a gente se diverte. E essa amizade com os repórteres, com as pessoas. Você pelo Fluminense? Eu pelo Fluminense. E ele te defendeu? Ele me defendeu, botafoguense ferrenho, cara. Mas minha esposa é Botafogo, não tem problema. Você teve jogo com Margarida? Tive. Aí? Ele era bom de... Ele gostava de você? Ele... Sabe, ele gostava de todo mundo. Contou a história aqui, foi o Bismarck, já contou a história aqui. O Margarida gostava de todo mundo. Eu nunca tive assim coisa com ele assim, mas ele era uma coisa sui generis. Sui generis. Estava começando, né? Sui generis. E a gente já sabia. E, cara, você era o capitão. Não tinha aquela como é que você diz? Desrespeito. Falta de respeito. Não havia falta de respeito. Ninguém desrespeitava ninguém. Isso era uma coisa no futebol que hoje eu fico até estranhando, que parte, muitas vezes, de quem está dirigindo, aquela confusão ali, isso passa para dentro do campo. É verdade. Então, às vezes, não necessita isso. Você vê, ontem estava assistindo o Inter contra o
aquele time mexicano... O Idade Casablanca? Não, o Monterrey. Monterrey. Inter e Monterrey. Não, Inter e River Plate. Inter e River Plate. Cara, uma confusão, o banco xingando o cara do River xingando o cara do banco, não sei o quê. E no jogo do Fluminense, o auxiliar do treinador português quase entrou em campo uma hora. Falei, gente, sabe, estamos perdendo a noção das coisas. Eu acho que, eu não sei se os treinadores que eu tive eram todos, sentavam ali e olhavam o jogo e ficavam pensando. E eu, quando fiz o curso de treinador em Portugal, o Carlos Queiroz, que era um dos preletores, me chamou e falou assim, Duílio, treinador é pago para pensar. O jogo pode estar fervendo. Se você não estiver pensando, tu perde o jogo. Então, quando você virar treinador, que tu está fazendo o curso aqui, pense. Não deixe escapar nada, porque se você deixar escapar uma coisinha, é isso que vai acontecer no jogo, tu não vai saber resolver. Então... Muito bem. Valeu a pena? Poxa, vocês são 10. Não, e jogar no Fluminense? A carreira? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Desde que iniciei, meu pai foi jogador, já falei isso, minha mãe não queria que eu jogasse bola. Ela queria que eu estudasse. Estamos tendo essa conversa aqui porque eu não passei no vestibular. E porque na época... De quê? Engenharia. E na época eu estava no Curitiba, mas o contrato estava acabando. E o meu padrinho, que também foi jogador, e até brincava com meu pai e dizia, tá vendo? Ele seguiu a mim, ele brincava com meu pai, ele foi ser zagueiro, porque ele me viu jogar essas coisas todas. Porque o Pelé tinha dado um drible nele na época, e ele deu o mesmo drible no Pelé. Ele contava isso com orgulho. E a gente escutava essa história, né? O nome dele era Bequinha. E aí, a gente estava esse negócio aqui. Eu pensei assim, se eu for fazer vestibular e passar, eu só vou jogar pelada. E tinha um time da segunda divisão que ele era o treinador, e ele me convidou, é um time do Exército. Eu fui jogar para lá, e joguei pra caramba, arrebentamos no jogo, empatamos de 1-1. E aí o cara do Exército me chama e diz, vamos assinar o contrato. O que você quer? Eu falei, o que vocês podem me dar? Não, a gente não tem dinheiro para pagar você. A gente sabe que tu joga no Curitiba. Você deve estar ganhando muito bem lá. Não ganhava bem lá, não. Ganhava pouco. A gente pode te dar uma ajuda de custo de, na época, 7 mil cruzeiros. Eu ganhava 6. 7 mil cruzeiros para você botar gasolina e jantar fora. As coisas. Eu falei, tá legal. Mais alguma coisa? Eu falei, quero. Quero passar no vestibular de engenharia. Na Faculdade Federal do Paraná. Já passou. A palavra foi essa, já passou. Você só tem que ir lá assinar a tua prova. Beleza. Eu falei, então está fechado. Eu estudei engenharia. Você estuda engenharia, já tinha servido. Nessa hora tu quis ir para o Exército, né? Malandro, não. Estou fazendo as contas aqui. Não, para você. Vai e volta. Para você ver como é que a coisa vai. E porque no Exército, na época, eu tinha um tenente chamado Tenente Siqueira, ele era carioca. Cara, ele era ruim demais, ele era muito ruim. Mas ele gostava, apesar de ele ser ruim, ele gostava de mim demais. Ele gostava de mim demais. E eu estava tendo aula, ele entrava na sala, você tinha que levantar, né? Ele dizia, aluno do Duílio, fora de forma, comigo. Nossa, eu queria matar ele. Vai pôr roupa, vai tocar o calção, vai não sei o quê. E fazia, eu ficava com ele mais umas 2 horas, 3 horas, subindo, descendo, correndo, entrando no meio da lama. Então, cara, ele me ensinou uma porção de coisa. Ele virou para mim, pediu autorização para o meu pai e para minha mãe, que ele vinha aqui para Agulhas Negras, ele ia me indicar para cá, que ele estava voltando para o Rio, e ele queria que eu viesse fazer Agulhas Negras, para fazer academia de oficial, porque eu tinha todas as qualidades para ser oficial, e que eu fosse PQD também. Que ele ia me indicar, porque ele sabia que o Exército ia ganhar um grande homem. E minha mãe falou, muito obrigado, a gente vai pensar, não sei o quê. Ele falou, qualquer coisa, é só me procurar no Jazzmobile, eu ainda vou ficar aqui mais 10 dias, está tudo bem. Nunca procurei, nunca fui. Sim, mas aí tu foi para o time do Exército ou não foi? Não fui. O Curitiba descobriu, que saiu no jornal, né, a escalação, tudo lá, e eu ganhava 6, e aí eles me passaram para 60. E você não passou no vestibular? E aí eu não fui no vestibular. Eu tentei de novo. Eu tentei de novo. Tentei de novo, mas aí a minha mãe não queria que eu jogasse bola por causa do meu pai. Tá. E a minha prima era uma excelente cirurgiã,
Só tinham 3 no Brasil na especialidade dela. Ela falou, eu falo, você faz medicina, eu te ajudo. Aí eu falei assim, eu não vou mexer em cadáver. Ela falou, por quê? O cara está morto. Eu falei, nada, eu vou ter problemas com a cabeça depois. E ela queria que eu fosse... E ela ganhava uma grana na especialidade dela. Você acabou operando os atacantes. eu acabei sendo aquilo que minha mãe não queria, mas o destino é esse aí. É bom demais para que a gente possa ter orgulho daquilo que a gente fez e meus filhos possam ter orgulho de mim. Vale. Muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês aí pelo convite. Deus abençoe vocês. E vocês sigam o Fala Craque, deixe o seu like, compartilha, manda seu comentário e siga a gente nas redes sociais. Fala Craque Oficial, TikTok, Fala Craque Oficial, TikTok, Instagram e YouTube. É isso aí. Valeu. Bom, obrigado, valeu, gente. Até a próxima.